Em 2022, eu tive minha primeira sessão de massagem tântrica e eu quero contar como foi a minha experiência. Que eu era uma mulher totalmente reprimida sexualmente, pra um tabu tão grande falar sobre isso. Eu falava que eu gostava, não falava que eu queria. É um absurdo. Num relacionamento, no começo é tudo maravilhoso, depois de um tempo a mulher já não quer mais. Não tem libido, não tem vontade, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo? Como assim? A mulher tem o clitóris, uma dádiva divina, que é feita somente para prazer. Não é que a mulher vivia uma vida toda sem sentir prazer. Deus deu isso para nós. Tu consegue entender? Vamos conversar sobre isso, vamos parar com esse medo desesperador, levar esse tema como crianças da quinta série, que tampa os ouvidos, faz quatro paredes, mas se alguém fala, fica vermelhinho. Nós somos adultos, vamos conversar sobre isso aqui agora. A real é que quando a gente entende que a gente é livre sexualmente, a gente consegue se sentir livre para se expressar em todas as áreas da nossa vida. E eu não tô falando sobre uma libertinagem, sobre você sair transando com todo mundo. Não, pelo contrário. A mulher que é livre sexualmente, ela é livre para se expressar, para ser quem ela é. Inclusive, uma das coisas que me fez aceitar o meu corpo, gostar do meu corpo, mudar o meu corpo, foi exatamente ter essa conexão maior com ele. Quando a gente reprime o corpo, a gente acha que ele não é bem-vindo. E a nossa prosperidade também, ela é muito afetada quando a gente reprime a nossa sexualidade. Você entra em um conflito entre corpo e espírito, que não é para ser algo separado, é algo uno. E esse conflito gera na gente medo, ansiedade, busca por aprovação, escassez financeira, escassez emocional. O corpo tenso, travado sexualmente, ele não manifesta nada. Você não consegue entendê-lo, você não consegue ouvi-lo. O corpo, ele não é inimigo, ele é aliado. E tudo que a gente tem no corpo, todos os sinais, todas as dores, todos os impulsos, tudo isso é algo que nós precisamos observar. Nosso corpo é a nossa mente externalizada, os nossos pensamentos externalizados. Pois bem, encontrei uma amiga, falou assim pra mim: mulher, você precisa de uma massagem tântrica, eu preciso te indicar o meu terapeuta tântrico. Aí eu falei: o quê? Demorou um ano para eu criar coragem. Confesso que eu desmarquei 2 vezes. Na terceira vez ele falou: acho que eu não vou mais marcar. Eu falei: por favor, me desculpa aí, entenda aí o meu lado. É realmente uma terapia. Começou a perguntar sobre a minha vida, sobre a minha vida familiar, sobre os meus relacionamentos. Falou: ótimo, entendi. Então existe esse padrão. Nós vamos liberar e entender através da energia sexual. E na época, eu não entendia nada de energia, eu não acreditava em energia, para falar a verdade. Hoje eu trabalho com isso, eu vivo, né, desbloqueando energia. Trabalho com essa cura com o corpo, mas na época para mim isso era muito novo. Corpo errado é pecado, chibatada, sexo errado. Realmente foi incrível. Além, obviamente, da parte do orgasmo, que foi ótimo, foi maravilhoso. O que eu tive a partir daquele momento, o que aconteceu comigo a partir daquele momento foi transformador. Por isso eu comecei a sentir que eu fiquei mais feminina, mais magnética, eu atraía as coisas com mais facilidade, a minha mente começou a expandir de uma forma diferente. Mas eu tinha ainda um preconceito muito grande por questões espirituais. E quando eu comecei a me desenvolver espiritualmente, comecei a pensar se eu deveria me reprimir novamente, se isso era errado. Então eu comecei a estudar profundamente sobre o Tantra e comecei eu mesma, comigo mesma, a me conectar com o meu corpo e com o meu divino. Entendo que a sexualidade, nos dias atuais, traz uma grande confusão na mente. Porque ao mesmo tempo que é reprimido, é totalmente banalizado. Porque é uma coisa de você precisa cuidar do seu corpo, ficar linda, gostosa, maravilhosa, para que você seja uma pessoa escolhida. Então a matéria é importante para atrair olhares. Só que, calma aí, você tem que estar linda, as pessoas precisam olhar e te admirar e te desejar, porém, você não pode permitir. Só que o problema é que essa não permissão, ela perdura também em casamento. Só vai ter relações dentro do casamento. E eu acho que isso é uma escolha de cada um, tá tudo bem. Então não é nem pra você sair ficando com todo mundo e também não é nem pra você se reprimir a ponto de fazer isso por medo. Eu não vou ter relações sexuais por medo da opressão. E não é por medo, você tem que fazer as escolhas por amor. Então, como é totalmente banalizado, então é 8 ou 80, as pessoas ficam confusas. Elas têm confusão sobre elas mesmas, sobre o próprio corpo, sobre o que elas sentem. Tem que entender que é permitido sentir, permitido ter prazer. Se você vive nessa repressão e nessa banalização, você tem prazer de forma totalmente descontrolada. Então é onde você busca o prazer comendo demais, então compulsão alimentar, inclusive também compulsão por sexo, compulsão por se sentir amada, então uma pessoa que vive em busca desesperada por contatinhos, por pessoas que a amem, que a desejem, porque quem sabe assim consiga suprir uma necessidade, que é uma necessidade muito básica. Nossa necessidade é simples e puramente nos conhecer e conhecer a verdade.
Então, conheça a ti mesmo e conhecerás o reino de Deus. Não é isso? Então, na filosofia, em todas as filosofias, diz exatamente isso. Conhecer a ti mesmo não é só conhecer os seus pensamentos, porque, mais uma vez, o seu corpo são os seus pensamentos externalizados. Então, se você consegue olhar para o seu corpo, entender o seu corpo, saber seus sinais de fome, seus sinais de prazer, seus sinais de compulsão, tudo isso vai fazer com que você entenda a sua mente. Entendendo sua mente, você consegue prosperar, você consegue crescer, você consegue se amar, você consegue encontrar seu propósito. Tudo isso que você busca na sua vida, você vai conseguir curar, se curar, curar suas feridas emocionais, curar inclusive o seu próprio corpo. Dentro de uma relação sexual, isso também acontece de uma forma muito diferente hoje em dia. Primeiro, quando você é uma mulher livre, você não vai sair com qualquer um. Você vai escolher, porque você entende que o seu corpo é honra. E você também não vai querer que a pessoa chegue e não honre, não olhe o seu corpo com honra. E você não vai deixar de olhar o corpo do outro com honra também. Então, o prazer fica melhor. É tudo mais bonito, é tudo mais intenso. É tudo sem medo, é tudo sem tabu. Você está presente. E, inclusive, o sexo é uma forma de meditar de uma forma muito profunda. Porque quando você está ali, inteira, sem medo, sem tabu, honrando o seu corpo e honrando o corpo do outro, você entra num estado de mindfulness gigantesco, porque eu estou aqui, presente. O que eu quero estar? Eu escolhi estar com essa pessoa que está aqui do meu lado, uma escolha consciente. E muitas vezes as mulheres irem a encontros e sentirem a obrigação de transar. Ou irem a encontros onde elas querem, mas elas se reprimem, porque isso é um tabu. Agora, meu Deus, ele não vai querer casar comigo, não sei o quê, porque só fica buscando isso, buscando essa validação. A partir do momento que você se liberta disso, você escolhe de forma consciente e fica tudo melhor. Faz isso com o seu próprio corpo, você faz isso com o seu coração, com o seu emocional, com a sua mente. E aí, mais uma vez, você também não fica buscando desesperadamente se preencher do amor do outro. Você aprende a se amar. Se eu me amo, se eu me respeito, eu espero, eu tenho paciência, eu estou inteira, não preciso de ninguém para me preencher. A sexualidade precisa ser olhada de uma forma diferente, precisa ser olhada com olhos de amor, olhar para o seu prazer como algo importante, algo bom, algo que pode existir. E o que aconteceu comigo também é que a partir do momento que eu comecei a aceitar o meu prazer, que eu posso ter prazer, eu comecei a sentir prazer em todas as outras coisas. Eu honro tudo. Então, quando eu vou comer alguma coisa, eu honro a comida. Quando eu estou conversando com alguém, eu honro essa conversa, eu honro o tempo dessa pessoa. Quando eu estou trabalhando, eu honro. Eu estou aqui produzindo conteúdo, eu estou honrando isso. Honrando o meu tempo e honrando o seu por ouvir. Então, entende como é precioso olhar para o sexo de uma forma diferente? Tudo pode. Quando você faz isso com consciência, você só consegue fazer com consciência se você conhecer, se você saber o que é verdade.